ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta terça-feira. E olha, a chapa esquentou, o pau quebrou nos principais aí veículos de comunicação hoje, nas principais mesas redondas, e eu filtrei algumas aqui. O presidente Pedrinho, eu trouxe para vocês, inclusive ontem aqui no canal, deu uma entrevista aos companheiros do podcast Cruz Maltino falando que deseja sim trazer o clássico contra o Flamengo na quinta rodada agora do Campeonato Brasileiro para São Januário. Jogo esse que é mando do Vasco. E olha, deu uma repercussão danada porque dentro dessa fala o presidente Pedrinho falou: o BEP tá vendo lá se consegue garantir a segurança e caso seja necessário, se eles falarem que só dá para jogar em São Januário com torcida única, a gente topa e desde que o jogo seja em São Januário não tem problema ser torcida única. E aí eu vi a galera escalando a coisa para um outro lado justamente por causa do Pedrinho ter colocado essa condição. Bom, se só pode torcida única não tem problema, eu deixo que aconteça o jogo com torcida única, tá? Lembrando que quem toma essa decisão não é o Vasco, é o BEP, que é o Batalhão de Especializado e de Policiamento em Estádio, tá bom? É um batalhão específico da Polícia Militar que trata só disso. Enfim, o caso deu uma confusão danada aí e eu vou dividir trechos de 3 programas aqui. Primeiro, nós vamos ouvir aqui a fala do Mauro César Pereira na Jovem Pan Esporte, no programa deles de hoje, ali na hora do almoço, que tem ele, o Pilhado e outros componentes na mesa ali. Depois a gente vai ouvir um depoimento do Lédio Carmona no programa Seleção Sport TV. E por fim, a gente vai chegar até o All Sport, no programa de esporte dele lá. Nós vamos ouvir 2 posicionamentos diferentes. Um do Renato Maurício Prado e o outro do Arnaldo Ribeiro, tá? Então vou fragmentar aqui para vocês não verem muito conteúdo de uma vez, eu vou quebrar nesses 3 blocos. Primeiro, eu vou pegar para vocês aí o depoimento do Mauro César Pereira a respeito dessa questão e eu faço um pequeno comentário aqui com vocês. O Mauro César Pereira na Jovem Pan, dando a opinião dele sobre a situação aí do clássico envolvendo Vasco e Flamengo sem São Januário, com a possibilidade de ser torcida única. Confere aí. Ele jogar em São Januário é o direito que ele tem de querer mandar o jogo lá, o mando do Vasco. Isso para mim é indiscutível. Agora, o que me causa espécie é ele falar em torcida única, sendo que o BEP até o momento não disse que vai ser torcida única. Ele está sugerindo. Se o BEP disser que tem que ser, vai ser com torcida única. Deveria ser o contrário. Não, e eu não vou aceitar a torcida única. Quero jogar aqui, como veio domingo a torcida do Santos, vai vir a do Flamengo, o BEP, que é o batalhão, para quem não conhece, o nome é esse, Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios. Então, a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem um batalhão especializado nisso. Então, destaca homens supostamente especializados. Se eles não conseguem conter 1000 torcedores visitantes, seja de que clube for, num estádio de futebol, então desmancha o batalhão. Concordaria totalmente com o Pedrinho se ele dissesse: eu vou fazer um jogo em São Januário, mas eu quero que o BEP dê condição aos 2 torcedores. Mas não, ele já sugeriu. Ele já abriu a porta para a torcida única. O que ele está fazendo é um absurdo. Ele está abrindo a porta para essa aberração que tem aqui em São Paulo, que é a torcida única entrar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, onde você pode ver qualquer jogo Vasco, Flamengo Vasco do Maracanã e Fla-Flu, Botafogo não, porque o Botafogo aderiu a essa bobagem dos 90% a 10%, você vê pessoas transitando livremente, rubro-negros e vascaínos, casais, um torce por um time, torce pelo outro, amigos, vendo o jogo juntos. Então, você vai alimentar o que? A intolerância que reina aqui em São Paulo. Aqui reina a intolerância. Você não pode nem passar no bairro onde fica o estádio do Palmeiras como a camisa do Corinthians no dia de Palmeiras e Corinthians. Nem no bairro, está arriscado de se apanhar. E vice-versa, quando joga no campo do Corinthians ou no estádio do São Paulo, quando é o São Paulo, Palmeiras, Santos ou Corinthians ou coisa parecida. Então é isso. Ele está abrindo a porta para essa aberração. Ele está sugerindo, ele tinha que ter... Eu concordaria se ele falar: olha, quero fazer o jogo em São Januário. Ok, direito do Vasco, perfeito. Mas não falando em torcida única. E o que ele falou? Não, se tiver que ser torcida única, tudo bem. Então ele está sugerindo a saída mais fácil para as autoridades de segurança do Rio de Janeiro. Isso fere, inclusive, a cultura do Rio de Janeiro. Isso fere algo que o Rio, num momento tão difícil, é uma cidade com milícia, com vários problemas, com tráfico. Mas no futebol,
queira ou não, existe harmonia e convivência pacífica. Ah, as torcidas brigam lá, a 500 quilômetros do estádio. E muitos que brigam nem vão ao jogo. No estádio, há sim convivência pacífica de duas torcidas, inclusive nos setores mistos, como sempre houve no Maracanã. Fla-Flu, Vasco e Flamengo. E aí o Pedrinho sugere isso, lamentável. E o pior, ele o último Vasco e Flamengo lá foi em 2017. 1-0 Flamengo, gol do Everton Cardoso, aquele que depois jogou no São Paulo. O pau cantou, o Vasco perdeu o mando, né? Foi uma confusão do cão. Imagine, torcida única, se for, dia 19 de abril, sábado, dia de aleluia, véspera do domingo de Páscoa, o Flamengo vence lá dentro. Seria uma derrota inédita para a gestão do Pedrinho e para o Vasco da Gama. Perder em casa para o maior rival com torcida única. Ele está se expondo a esse risco. Pode acontecer. Ele que é o presidente da maior derrota da história do Vasco para o Flamengo. 6-1. Detalhe, nunca venceu o Flamengo como técnico do Vasco, como presidente do Vasco. Está jogando tudo ou nada. Eu acho uma decisão infeliz, não pelo jogo Vasco-Flamengo, por esse jogo, mas pela porta que abre para que a torcida única entre no Rio de Janeiro. Esse é o sinal que está sendo dado. Lamentável por isso. Jogar em São Januário, tudo bem, é o direito dele. Mas com uma ressalva. Quando jogar no segundo turno, claro, o Flamengo vai botar reciprocidade. Vai ter só um percentual de 5%, 10% para a torcida visitante que vai ser do Vasco. Eu acho uma pena. Uma pena, porque uma das coisas mais importantes que o futebol carioca preserva são os clássicos Fla-Flu e Vasco e Flamengo com duas torcidas. E estão querendo matar isso. Parece medida, sei lá, nem o Eurico Miranda fez isso. Porque o Eurico Miranda, com todos os defeitos dele, ele viu o Vasco grande, não tinha medo de enfrentar o Flamengo. Ele desafiava o Flamengo, mesmo quando perdia. Ele não se escondia do Flamengo, ele peitava o Flamengo. E olha que teve vários defeitos, acho que foi um dirigente mais nocivo do que positivo para o Vasco. Mas ele viu o Vasco como grande. Quando o Vasco vai para São Januário e tenta evitar, admite torcida única, eu acho, meu entendimento, que o Vasco se apequena. E mesmo com o time inferior, o Vasco tem que enfrentar o Flamengo. Encarar e vencer, como várias vezes aconteceu no longo da sua história. O Vasco do Roberto Dinamite, nos anos 80, começo dos anos 80, enfrentava o Flamengo, com o time inferior. Porque tinha o Roberto, que era um jogador extraordinário. E tinha culhão. Enfrentava o Flamengo, ganhava do Flamengo. Ganhou uma final de 82, levou para o terceiro jogo em 81. Eram jogos duríssimos, com duas torcidas, lotando o estádio. Esse foi o Vasco que eu conheci. Agora o Vasco parece que é outra coisa. Bom, não vou me estender muito não, deixando claro aqui que acho que o Mauro fez uma confusão ou não se atentou exatamente ao que o Pedrinho disse. Deixando claro que o o Pedrinho disse, ele não pediu para ser torcida única, ele quer que o jogo aconteça lá. Ele até citou que possivelmente, se o BEP aprovar, deve ser 5% só, porque do estádio do Vasco tem disponível ali 10%, mas a própria polícia exige fazer um cordão de isolamento para não ficar colado ali a torcida do Vasco com a torcida visitante. Então acaba ficando mais ou menos disponível 5% do público ali para o visitante. Tá? O que o Pedrinho disse, cara, se a polícia não garantir esses 5% e falar, cara, dá para ter jogo, mas sem torcida. Beleza. O que o Pedrinho não tá abrindo mão é de jogar em São Januário. Ele não tá fazendo coro e não tá pedindo para que o jogo seja em São Januário sem torcida. Quem vai dar esse posicionamento ou não é o BEP, tá? Então acho que houve uma mistura aqui. A gente vai agora para um outro ponto muito interessante do Léo de Carmona. Primeiro ele vai dar a opinião dele, né, como carioca, como morador da cidade, e aí ele vai trazer o ponto de vista do Pedrinho. Ele inclusive confirma que teve uma conversa hoje com o presidente do Vasco, antes de entrar no programa, para entender essa postura e essa ideia do presidente Pedrinho. E na minha opinião, de todas as opiniões que a gente vai trazer para vocês aqui, é a qual eu mais simpatizo e eu mais me identifico, tá? Vou deixar com vocês agora o trecho do Léo de Carmona no Seleção Sport TV. Antes, lembrar os senhores aí que o Vasco joga amanhã às 7 horas da noite contra a equipe do Melgar pela Sul-Americana. Vai fazer a tua aposta, vai lá na Betfair. Pô, o Vasco tá num bom momento, está jogando bem.
Aproveita para fazer tua fezinha aí. O Vasco, por ser visitante, a odd tá pagando uma graninha legal. Dá uma olhadinha, inclusive, nos outros jogos. Tem rodada de Libertadores Sul-Americana. Jogo pra caramba. Vai fazer a tua aposta. A hora é agora, tá? O link da Betfair tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço. Com vocês agora, o Lédio Carmona. Tem tempo? Sim, senhor. Fica à vontade. Sim, senhor. Vou ter que fazer uma dissertação sobre isso aqui. Vamos lá, eu até conversei com o Pedrinho sobre isso hoje. A minha opinião, como carioca não, sou niteroense, mas como morador do Rio de Janeiro e frequentador do Maracanã há 50 anos, o certo é o Vasco jogar com o Flamengo no Maracanã 50-50, como sempre foi. Esse é o certo. Até porque São Januário é um estádio hoje precisa passar pela reforma. Mas não é o clube que decide onde quer mandar seus jogos? Não, eu vou chegar lá. São Januário precisa passar por uma obra forte, uma remodelação, vai virar um estádio novo, vai ficar excepcional. E há uma má vontade muito grande com São Januário, em autoridades doidas, são loucas para interditar São Januário, sempre, qualquer motivo, São Januário é interditado. Então, eu acho muito arriscado o Vasco fazer uma operação dessa, mesmo com torcida única, em São Januário. E eu falei isso com o Pedrinho, inclusive, que ele correria um risco muito grave de ter o estádio interditado mais uma vez, porque a má vontade com São Januário é explícita entre várias autoridades do Rio de Janeiro. Isso é claro, não estou contando nenhuma novidade. Então, eu jogaria no Maracanã, mas o Vasco não vai jogar no Maracanã. Se vai jogar em São Januário, também acho difícil. Então, eu acho que a tendência é que esse jogo aconteça no Newton Santos, como aconteceu no estadual. Agora, eu queria entender o lado do Vasco. Eu conversei com o Pedrinho e eu tenho alguns argumentos aqui que até fazem entender um pouco a postura do Vasco. Primeiro, eu vou perguntar para a mesa. Vocês acham que o Vasco, há alguns anos, desde que o Maracanã virou um estádio da concessão da dupla Flamengo e Fluminense, que o Vasco é bem-vindo no Maracanã? Não. Eu acho que claramente hoje o Maracanã é o estádio do Flamengo e do Fluminense. Sim, o Vasco não é bem-vindo no Maracanã. E é direito deles, inclusive. Sim, eles têm o direito eles são os donos do Maracanã, que o Maracanã também deixou de ser um estádio público. Esse negócio que é público no papel. Perfeito. Porque quando o Vasco quer jogar lá, ele não pode. Então o Vasco há anos tenta jogar 3 ou 4 vezes por ano no Maracanã, no máximo, e sempre leva não na cara, tem que ir lá pedir na justiça, batalhar na justiça para conseguir jogar no Maracanã. Normalmente consegue, mas é um desgaste para todo mundo. Inclusive para Flamengo e Fluminense. Então, dito isso, o Vasco não é bem-vindo no Maracanã, eu não vejo obrigação do Vasco levar o jogo contra o Flamengo para o Maracanã, por mais que exista essa cultura. Porque se ele não pode jogar no Maracanã outros jogos, se são poucos os que ele pede para jogar, e esse ano ele, inclusive, não pediu para jogar nenhum no Maracanã, por que ele tem a obrigação de levar, apesar da cultura carioca, que é sensacional, eu adoro, a obrigação de levar esse jogo para o Maracanã? O Pedrinho fala várias coisas. Ele diz, os jogadores querem jogar em São Januário, preferem jogar em São Januário. O torcedor do Vasco quer jogar em São Januário. Esse pode ser até o último Flamengo e Vasco nesse antigo São Januário, porque o estádio em algum momento vai entrar em obra. Então e tem um outro detalhe. Quando ele joga contra o Flamengo como mandante, como o Vasco nesse jogo vai ser mandante, o Flamengo recebe as taxas, os direitos lá comerciais, como ele sendo mandante, não o Vasco sendo mandante. E segundo o Pedrinho, quando ele joga com o Fluminense como mandante, o Fluminense permite que o Vasco receba as taxas como mandante, não como visitante. Então tem essa guerra comercial também no meio, ele argumenta por esse lado também. Então, eu acho que ele tem argumentos fortes para defender que o time que o clube tente levar o jogo para São Januário, o que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que ele não vai conseguir. Talvez o BEP tenha até que é o policiamento tenha até alguma elasticidade nisso, mas eu acho que não vai passar e ele vai acabar tendo que jogar em outro estádio. Mas eu não vejo mais obrigação, diante de tudo que acontece nos últimos anos. Eu quero jogar no Maracanã, você não pode, o estádio é nosso. É público, não é público. Volto a dizer, deixou de ser público há muito tempo. Então,
Eu acho legítimo o direito dele de querer jogar em São Januário. Acho que não vai acontecer e a tendência é que ele leve o jogo para São Januário. Lamento que isso esteja acontecendo, mas de público o Maracanã não tem mais nada. E a partir do momento que o Maracanã não é mais público, é de 2 times, o Vasco não tem nenhuma obrigação de jogar no Maracanã. Bom, tá feito aí o registro, acho que o Lédio foi muito bem. A gente fica muito usando o próprio termo que ele usou, nesse sofisma de tratar o Maracanã como um estádio público. Galera, o Maracanã virou exatamente hoje o que é o Newton Santos. A gente não discute que o Newton Santos é um estádio público, a gente trata o Newton Santos como um estádio do Botafogo. E eu vou dizer aqui de maneira única e simples. Hoje, a dupla Fla-Flu ganhou a licitação do estádio e eles que gerem o estádio. E eu vejo muito que isso meio que rola de uma galera que é um pouco mais antiga. Se a gente desconsiderar o grosso e o todo da torcida do Vasco, você pega um moleque de 20 anos de idade para baixo, de 15 anos para baixo, a identificação que ele tem com o Maracanã é zero. É zero. A galera que é mais velha viu o Vasco ser campeão brasileiro dentro do Maracanã em 97, ser campeão brasileiro contra o São Caetano em 2000. O jogo foi em São Januário. Teve a queda do alambrado e aí teve que remarcar o jogo, foi pro Maracanã. A princípio o jogo seria em São Januário, mas carimbou o título lá. Você volta aí para os anos 70, 80, quando o Roberto Dinamite desfilava com o seu futebol, houve épocas até do Vasco jogar um pouquinho mais no Maracanã do que em São Januário, ou algo muito parelho, mas o mundo muda, as coisas mudam e viver abraçado com esse saudosismo eterno não é legal. Da mesma forma que a gente enxerga que o Vasco, que era, potência no Brasil, era vagão, locomotiva, pioneiro em várias coisas, ganhava tudo. Esse Vasco, que tem uma pausa ali em 2000, não é o mesmo Vasco de 2025. São Januário, que quando inaugurado, foi o primeiro estádio na América Latina a ter iluminação própria e já foi o estádio com maior capacidade, hoje é um dos estádios de menor capacidade do Brasil, principalmente se você considerar as equipes grandes. São Januário talvez seja maior só que a Vila Belmiro. Então assim, as coisas mudam. Então a gente continuar tratando o Maracanã como um estádio público, eu acho que não é mais, porque eles ganharam ali a licitação. O Maracanã vai ser e continuará sempre sendo um estádio construído com verba pública, porém ele não é mais gerido pelo governo. Então acho que isso para mim está bem claro. Eu discuto muito a questão de se o timing do Vasco não foi ruim, se não foi um erro estratégico do Vasco de anos passado e se distanciando do Maracanã e só jogar em São Januário, porque foi uma decisão do Vasco de ir se distanciando do Maracanã. O Vasco foi jogando cada vez menos no Maracanã e de fato ficou um estádio pra gente meio quase que neutro, né? E não é mais neutro, porque a partir do momento que Flamengo e Fluminense jogam todos os seus jogos lá como mandante e o Vasco não manda mais jogo lá, cara, o elenco do Vasco não está acostumado a jogar no Maracanã. Pro elenco do Vasco jogar no Maracanã, jogar no Mineirão, jogar no Beira-Rio, é a mesma coisa. A única diferença é que ele não vai precisar pegar um avião para se deslocar de estado. Mas os jogadores do Vasco não jogam no Maracanã. Não jogam. Dizer que eles se sentem em casa jogando no Maracanã ainda tem um agravante. O Vasco, quando joga contra o Flamengo no Maracanã, o Vasco, mesmo sendo mandante da partida, ele tem tratamento de visitante. Ele fica no vestiário do time visitante, o estádio é todo envelopado com as coisas do Flamengo e do Fluminense. O Flamengo tem um problema pior ainda, que é a questão da receita de bares, camarote. O Flamengo não aceita o Vasco receber, ele trava com ele. O Fluminense parece que nesses jogos que o Vasco é mandante, o Fluminense abre mão disso aí, não há esse problema. Entendeu? Até um direito adquirido pela gente dentro de campo nos foi arrancado na marra. O Vasco é o legítimo primeiro campeão do estádio e construiu esse direito de um acordo de cavalheiros à época. O primeiro campeão do estádio teria o direito de escolher onde a sua torcida ficaria para sempre. E o Vasco simplesmente foi alijado do setor sul contra o Fluminense. O Flamengo já fica pelo norte mesmo, não faz questão do sul. Mas o Fluminense contra o Vasco ficava no norte e o Vasco no sul. E desde que eles passaram a gerir o estádio,
na canetada no contrato, falaram, ó, já que o Flamengo gosta de ficar já no norte mesmo, a gente fixa o sul de vez e acabou. O Vasco, quando vir jogar aqui, que se dane o direito adquirido dele lá para trás, que era de boca e acordo de cavalheiro de homem para homem. Não tem um contrato firmado no estatuto do estádio do Maracanã, que o Vasco, obrigatoriamente, independente contra quem fosse, ele tem que ficar no sul. Então toda aquela memória afetiva, todos aqueles vínculos e aqueles bônus, digamos assim, que o Vasco tinha ao jogar no Maracanã, isso ficou no passado, isso se foi. E o estádio ser neutro também se foi, se perdeu com os anos. O Botafogo, então, que pegou o Engenhão, acho que em 2007, 2008, o estádio foi construído ali pro Pan-Americano, e o Botafogo já está caminhando para quase 20 anos que ele não joga no Maracanã. O Botafogo já há alguns anos, ele joga como mandante contra Flamengo e Fluminense no Newton Santos, e vai pro Maracanã lá com 5, 10% de torcida. E não tá nem aí, irmão. O estádio do Botafogo é o Newton Santos e ponto. Então o que eu acho que vai matar essa situação definitivamente é a nossa reforma de São Januário. É o estádio ser derrubado, ser construído outro, e aí capacidade para 50 mil lugares, deixa um espaço grande lá para o visitante vir, vai acabar a confusão. E a gente sabe que há má vontade com o Vasco, isso é fato. Então não cabe nem muita discussão. Então eu nem vou voltar a dar mais opinião aqui, eu vou fechar o nosso vídeo com um trecho agora do programa da UOL Esporte. Vamos ouvir opiniões diferentes do Renato Maurício Prado e do Arnaldo Ribeiro. Antes, lembrar vocês aí que a Gigante da Colina Recreio, nossa parceira aqui no canal Futebolaço, eles estão completando o aniversário e tem várias promoções. Acabaram de lançar mais essas duas aí, ó. O uniforme 3 da gente tá com desconto absurdo, tanto a camisa preta de goleiro como aquela douradinha que você joga água, aparece as escritas por dentro. Tá hora de você adquirir, agora. Outros produtos, você usando o cupom FUTEBOLACO10, você ganha 10% de desconto. Tem várias promoções rolando, tá passando para vocês aí. Nenhuma dessas promoções, já por estar em preço promocional, não vai estar valendo o nosso cupom FUTEBOLACO10. Mas qualquer outro produto fora dessas que estão em promoção, você pode usar o cupom FUTEBOLACO10 que você ganha esse desconto, tá? Então corre, o WhatsApp dele está aqui na descrição do vídeo, fala que veio do canal Futebolaço para garantir aí os teus benefícios e corre, tá? Vai esgotar rápido o estoque dele com essa promoção aí, eles enviam para todo o Brasil, aproveita para seguir eles lá no Instagram, eles fazem um trabalho bem legal, beleza? Gigante da Colina Recreio, parceira do canal Futebolaço, inclusive mais ou menos aí 60% das camisas que eu gravo para vocês aqui no canal veio tudo lá da Gigante da Colina Recreio. Então essa eu uso e recomendo para vocês. E agora, vamos aí. Primeiro, Renato Maurício Prado, Arnaldo Ribeiro, e aí o Renato Maurício Prado faz mais um comentário e a gente encerra o trecho aí da UOL Esporte. Confere aí. Olha, eu desconfio que o Pedrinho, quando fez a tal harmonização facial, ele tá completamente diferente, né? Você olha a cara do Pedrinho hoje, você toma um susto. Eu acho que além da harmonização facial, ele fez também uma harmonização que não deu certo cerebral. Porque eu estou assustado com o Pedrinho, presidente do Vasco. O Pedrinho que eu sempre conheci como jogador, super na dele, numa boa, depois comentarista, lúcido, absolutamente com ideias no lugar. Quando virou presidente do Vasco, ele se perdeu completamente. Imagina, ele quer jogar em São Januário, que está proibido para clássicos Vasco e Flamengo pela polícia. Porque a última vez que jogou lá, deu uma pancadaria, foi um caos. E mais, ele chega e diz assim, não, aqui em São Januário é o seguinte, é 90 para o Vasco, 5 de segurança e 5 do adversário. Não, Pedrinho, 10 para o adversário. Se a segurança quiser 5, esses 5 saem dos 90 do Vasco. Então teria que ser 85 Vasco, 5 segurança, 10 Flamengo. Seria isso, mas é uma loucura. São Januário é um estádio que não cabe mais um jogo do tamanho de Vasco e Flamengo. O Pedrinho pensa pequeno. O Pedrinho está com ódio do Flamengo em relação ao Maracanã, porque no ano passado, algumas vezes o Vasco tentou jogar no Maracanã, algumas até conseguiu via ação judicial, mas de uma maneira geral teve dificuldade de jogar no Maracanã. Então ele agora tornou ponto de honra não jogar no Maracanã quando manda do Vasco. O que é uma insanidade. Ele jogou dinheiro pela janela no jogo do Campeonato Carioca, na semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo, levando o jogo para o Engenhão. O Engenhão ficou vazio com a torcida do Vasco. E mais do que isso, ele perdeu muita grana,
porque a renda, que poderia ter sido uma renda espetacular no Maracanã, foi uma renda chulé lá no Newton Santos. Então o Pedrinho está enlouquecido com isso. Eu não sei se é a dificuldade que ele está encontrando de arrumar um outro comprador para a SAF do Vasco, mas o que ele tem falado de besteira é uma coisa assustadora. Outro dia ele disse que esse elenco do Vasco é o 8º do Brasil. Gente, pelo amor de Deus, olha o Vasco jogando, você vai ver que é o time para fugir do rebaixamento, não mais do que isso. Estreou com vitória na base dos lances do Veguete ali, que é coitado, eu fico com pena do Veguete, porque é um cara completamente isolado num bando de jogadores medíocres. Até o Felipe Coutinho, que é tecnicamente um bom jogador, está longe de ser o que foi. Mais um caso, Arnaldo, daquela história dos 30 e tantos anos. O que ele faz? Ele joga 2 jogos e fica 3, 4 fora, porque a musculatura não aguenta mais. Então eu acho isso aí uma insanidade. E eu duvido, sinceramente, que ele tenha permissão de fazer esse jogo em São Januário. Aí o que vai acontecer? Ele vai para o Maracanã? Não. Ele já disse que se não deixarem jogar em São Januário, ou ele vai para o Newton Santos de novo, ou ele vai para a Volta Redonda, para Cariacica. Gente, é uma insanidade. E ainda diz assim, não, eu conversei com o torcedor. Pô, o presidente do Vasco vai se balizar pelo que diz o torcedor, que é um cara passional ao extremo, que vai dizer, tem que jogar aqui na nossa casa, meu. Ficou completamente maluco, né? E imagina se ele faz um Vasco-Flamengo lá e acontece uma tragédia. Já teve perto de acontecer tragédia de briga. Ou então, o que é pior, ele quer torcida única. O Rio de Janeiro, uma das grandes vantagens do Rio de Janeiro em relação a São Paulo, por exemplo, é que o Rio de Janeiro não entrou nessa de torcida única. Os jogos do Rio de Janeiro são sempre com torcida dividida. Aí ele começa a querer lançar a moda de torcida única. Olha, vou te contar, Pedrinho, a tua harmonização facial aí não deu muito certo para sua cabeça. Eu entendo qualquer clube de futebol querer jogar no seu campo. Acho que o que acontece hoje com o Vasco em São Januário, guardando as proporções, aconteceu há algumas décadas aqui em São Paulo, quando o Santos quis jogar os seus jogos na Vila Belmiro como mandante. No começo, a polícia só garantia jogos contra São Paulo e Palmeiras. O Corinthians, por ter maior torcida, o Santos não podia jogar. Não sei se você lembra disso, Tina. Sim, lembro. E aí, Tele, técnico de São Paulo, reclamava, Luxemburgo, e acabou tendo que jogar o Corinthians lá como visitante na Vila Belmiro, né? Até ter a questão da torcida única. Hoje, a configuração no Rio mudou demais, né? O Maracanã é a casa do Flamengo e do Fluminense. O Botafogo tem o Newton Santos e o Vasco tem São Januário. E acho que para ter o fator mando num campeonato de 19 mandos e 19 visitas, o Vasco tem que jogar os 19 em casa. E aí, a cada jogo, a cada situação, a organização tem que viabilizar. A capacidade tem que ser reduzida? Tem que não sei quanto para o visitante? Tem. O visitante vai ter escolta e tal. Sim, porque senão existe uma disparidade esportiva que eu acho que não condiz com o campeonato, que é simplesmente turno e retorno, né? Então, eu acho que o errado é quando o Pedrinho tenta jogar num campo de outro time, como fez no Newton Santos, para exercer mando contra o Flamengo e fugir do Maracanã. Mas eu acho que ele tem que tentar, de todas as formas, jogar no campo dele, né? O estádio está aprovado pela Confederação Brasileira de Futebol para abrigar jogos do Campeonato Brasileiro, então é isso. Para mim, é o mesmo exemplo da Vila Belmiro. Acabou o Corinthians tendo que jogar na Vila Belmiro também como os outros, né? E acho que é uma situação que precisa ser resolvida. É claro que tem toda a briga política, a satisfação para o torcedor, tal, mas esportivamente, e assim, vamos pegar esportivamente, o Vasco ganhou do Santos, né, 2-1 em São Januário. O Vasco tinha um time também fraco a temporada passada e não correu risco algum porque fez praticamente todos os seus pontos em São Januário. Pensando pragmaticamente, cara, eu não vou sair do meu campo porque eu tenho que pelo menos permanecer na primeira divisão. Não tem a menor possibilidade de eu sair do meu campo. Então, eu acho que tem esse aspecto esportivo que, neste caso, vai além do econômico para justificar a decisão de tentar jogar todas as partidas como mandante em São Januário. Tudo bem, se você tivesse garantia de segurança e tivesse 10% dos ingressos,
eu acho que tudo bem. Agora, o problema é que você não tem essa garantia de segurança. A Polícia Militar proibiu, o último Flamengo e Vasco São Januário foi em 2020. A Polícia Militar proibiu porque foi um caos absoluto. Aliás, quem ganhou esse jogo? O Flamengo, por 2-1. O Vasco acha que vai ganhar do Flamengo jogando em São Januário. O Vasco não ganha do Flamengo hoje em dia, nem jogando no aterro do Flamengo. Entendeu? Nem na futebol de praia. O Vasco hoje em dia tem um time infinitamente pior do que o do Flamengo. Então é uma bobagem isso. O Pedrinho está querendo jogar para a torcida. Concordo, se tivesse condição, se fosse um lugar legal, se as vias de acesso fossem largas, se não houvesse risco de emboscada para a torcida adversária, como já aconteceu lá, eu acho que ok, tudo bem, o Vasco teria direito. Mas não é o caso. E a Polícia Militar do Rio de Janeiro não permite, simplesmente não permite, por causa do último jogo, em 2020, onde houve uma pancadaria, um caos absoluto. Bom, galera, um último comentário aqui. Discordo retumbantemente do Renato Maurício Prado. E uma coisa que me incomoda, o Renato Maurício Prado tem idade para ser meu avô e tem idade possivelmente para ser pai do Pedrinho. E sabe, ele tem o direito de ter a opinião que ele quiser, mas a forma desrespeitosa que ele fala com o Pedrinho, falando de característica física e ainda insinuando ali que a cirurgia que ele fez ali interferiu com o cérebro dele, cara, assim, é de uma falta de respeito. Eu acho que eu tenho um pouco até de moral com muita gente, até com torcedores adversários, porque quando eu dou as minhas opiniões aqui, eu procuro respeitar as pessoas. Eu mesmo sempre fui muito vítima aqui no YouTube, infelizmente, da nossa própria bolha, de alguns companheiros que tem canal, de me esculhambar e falar um monte de atrocidade a meu respeito, coisas essas que chegaram, muitas das vezes até para familiares meus. Então assim, cara, a gente tem que ter o mínimo de respeito. Uma pessoa aleatória, um irresponsável na internet, no YouTube, erradamente, mas você ainda fala, tá, cara, é um idiota. Agora, um jornalista formado, o que o Renato Maurício Prado tem de diploma, de carreira, eu não tenho de vida. Eu não tenho de vida. E me admira uma pessoa da idade dele faltar com respeito com o Pedrinho dessa forma. Falando da harmonização facial dele, falando que isso desarmonizou, interferiu o cérebro dele. Pô, cara, precisa ser baixo desse jeito para falar dos outros. Enfim, cara, tá feito o registro aí. É isso. Então, quero ouvir vocês, deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Fato é que isso tomou conta do noticiário. Os primeiros debates começaram ontem no meio da nossa torcida ali. Pô, galera, é isso aí. O próprio Net Vasco fez uma enquete para ver a opinião da galera e deu mais de 80% a torcida sendo favorável para o jogo ser em São Januário, e até mesmo com torcida única. Então o Pedrinho, de fato, tem a torcida ao lado dele, como disse o Lédio Carmona. E hoje a gente está vendo aí uma manifestação de jornalistas aí das principais mesas redondas do país, beleza? Enfim, espaço aqui é livre para comentários, deixa a sua opinião com respeito. Eu sempre falo isso, não tem problema concordar, discordar, mas use aqui a oportunidade que vocês têm para comentar de maneira responsável e educada, beleza? Então é isso, eu encerro com vocês a nossa segunda edição. Amanhã, se Deus quiser, teremos 3 vídeos. Já vou tentar subir um vídeo para vocês de manhã bem cedinho, um próximo da hora do almoço ali e o nosso pós-jogo amanhã depois da partida. Quem sabe, vai que eu meto uma live aí para poder fazer um teste com vocês. A webcam não chegou ainda, mas de repente eu faço um teste sem webcam mesmo para ver como é que vai rolar, vai funcionar, tá bom? Quero testar aí a audiência de vocês, como é que vai ser o comportamento de vocês com relação aí à possibilidade da gente fazer as lives aí, tá bom? Então é isso. Tem muitos anos que eu não faço live. Eu parei de fazer até na época porque o clima estava muito pesado. O Vasco na Série B de 21. Tinha tido já um processo eleitoral em 2020 que aquilo fritou meu cérebro. E o Vasco, porra, caiu, não subiu. E, porra, o Vasco perdia na Série B, porra, a audiência explodia. E nego falando um caminhão de merda. E tu tá ao vivo, cara. Aí tu tem que ficar vendo um comentário na tua cara. Às vezes tu não tá com o emocional tão bem, tu não reage tão bem. Ali, a época, eu tinha 2 anos de YouTube só. Então a minha própria esposa falou, amor, dá uma segurada, cara, você não tá bem não, daqui a pouco tu vai virar meme aí, tu vai falar alguma groselha, vai tomar um processo ou coisa do tipo, quando você estiver melhor você volta. E acabou que eu nunca mais voltei, tá? Cheguei a fazer uma live ou outra pra fazer o sorteio, e fazer ao vivo pra vocês um sorteio da 1xBet, ou outra coisa do tipo, mas fazer uma live mesmo aqui pra bater papo com vocês, já tem aí pelo menos 4 anos que eu não faço, tá? Mas
que deve voltar. É isso. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Capim balançou pau na preal. O negócio ficou feio. A chapa esquentou hoje. E que comece os jogos aqui nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, fui!